2h10. Começamos essa segunda-feira com uma grande expectativa para a possibilidade de saída de dois grupos de brasileiros de Gaza com a abertura da fronteira com o Egito durante a madrugada, começo da manhã. O plano está todo montado já para essa saída dos brasileiros. Eduardo Frumento está por aqui para trazer as atualizações. Por enquanto, segue sem previsão, né, Frumento? Boa tarde. Boa tarde. Sendo sem previsão por enquanto, o governo brasileiro ainda está esperando uma autorização do Egito, Israel e também do próprio Hamas para a abertura desse posto da fronteira de Rafah. Agora já é início de noite por lá. É considerado, portanto, muito difícil uma solução ainda hoje para a retirada do grupo de 28 brasileiros. São 22 brasileiros, na verdade, 3 que são palestinos que já pediram a cidadania brasileira e outros 3 familiares destes palestinos. Hoje, novos bombardeios atingiram cidades ali no sul da faixa de Gaza, inclusive nas proximidades desse posto de fronteira de Rafah, a região onde, nessa região especificamente, os brasileiros já estão concentrados em 2 locais, um em Canhunes e outro local justamente a cerca de 1 quilômetro da fronteira com Rafah. Existe a previsão de que assim que essa autorização sair, em menos de uma hora, esse grupo de brasileiros esteja justamente na fronteira para fazer a passagem em direção ao Egito. Em conversa com a Band News FM um pouco mais cedo, o palestino Hassan Raabi, que morou aqui no Brasil, tem 2 filhas brasileiras, falou sobre as dificuldades deste momento em Gaza. Segundo ele, a mulher está perdendo peso, as meninas só comem uma vez ao dia, justamente por conta da falta de suprimentos básicos por lá. Tem 3 dias sem pão. E a água que a gente está tomando, água bem salgada, parece água do mar. E infelizmente também não existe geladeira, coisa congelada, essas coisas não existem mais. Porque 10 dias sem energia. Então, uma coisa absurda. A minha esposa, cada dia, ela perde 1 quilo emagrecer. E as crianças, a gente coloca uma vez por dia comida, não tem comida. Vamos fazer o quê? Não tem comida. Aí o mundo tá olhando. Imagina, eu sou brasileiro, eu vou sair, não vou ficar aqui muito tempo. Tu confia no governo do Brasil. Mas imagina para o cidadão que vai ficar aqui sofrendo. Esse conflito já completa 10 dias. Desde o último sábado existe um cerco na faixa de Gaza. O governo de Israel cortou a eletricidade, o abastecimento de água e também a entrada de comida e combustível no território palestino. O que está acontecendo agora é justamente a falta de recursos básicos. A ONU diz que os funcionários que atuam nessa porção ali do enclave estão economizando água. Os funcionários da ONU podem usar apenas 1 litro de água por dia, inclusive para escovar os dentes, de acordo com a organização. Para os brasileiros que lá estão, claro, não é diferente. Agora, depois de uma determinação dos Estados Unidos, Israel retomou o abastecimento de água no sul de Gaza, mas ainda de uma maneira muito precária por conta da falta de energia elétrica, que impede uma distribuição mais efetiva de água nessa região. Os 2 grupos de brasileiros, como eu disse, já estão prontos para deixar a faixa de Gaza. Eles estão em 2 cidades, em Rafah e em Canhunes. O planejamento inicial prevê que os brasileiros viajem de ônibus até esse posto de fronteira, ultrapassem com um ônibus. Carros do governo brasileiro devem, portanto, recebê-los do lado egípcio e então 400 quilômetros até o Cairo. Esse é o caminho que eles devem fazer para pegar um avião da Força Aérea Brasileira com 40 lugares, que já está em Roma, baseado em Roma, portanto, e prepara aí esse voo até o Egito assim que houver autorização para que esses brasileiros ultrapassem a fronteira. O embaixador Alessandro Candeias diz que os canais diplomáticos estão abertos com todos os lados, inclusive com o Hamas. Como diplomata, eu tenho a obrigação de ter todos os canais abertos que sejam necessários para garantir a segurança da comunidade brasileira. Isso não significa nenhum compromisso político, isso não significa nenhum reconhecimento de fato, isso não significa nenhum diálogo político. Não, simplesmente significa um canal pragmático, objetivo, prático para a proteção dos brasileiros. A gente está falando aqui desse plano para a retirada da faixa de Gaza, mas existe uma preocupação muito grande com a expansão do conflito ali no Oriente Médio, principalmente no sul do Líbano e também no norte de Israel e, claro, nos outros territórios palestinos, ali na região da Cisjordânia. Por isso, o representante do escritório brasileiro, a representação brasileira que fica em Ramala,
também na Cisjordânia, o Alessandro Candeia já falou que há um plano para a retirada de brasileiros também dessas regiões, caso o conflito se expanda. O território palestino, ali na Cisjordânia, abriga cerca de 6 mil brasileiros, enquanto na faixa de Gaza o grupo não passa de 40. Até agora, a comunidade na Cisjordânia não solicitou apoio para deixar a região de acordo com a diplomacia brasileira, mas caso seja necessário, o plano já está feito e esses brasileiros devem sair pela Jordânia, conforme comentou com a gente o Alessandro Candeias, embaixador do Brasil na região. Como está a situação da Cisjordânia hoje? A tensão cresce, todos os brasileiros estão protegidos em suas próprias cidades, em suas próprias casas, mas não podem sair. Há o perigo de ataques de colonos israelenses contra palestinos na própria Cisjordânia. Na hipótese de haver qualquer escalada na Cisjordânia, também nós temos um plano de contingência, né, de evacuação dos brasileiros da Cisjordânia pela Jordânia, atravessando a fronteira. Bom, agora 8 horas e 16 minutos já na região da faixa de Gaza, Israel e também na Cisjordânia. Como eu disse, é muito difícil que esse plano para a retirada dos brasileiros se conclua ainda nesta segunda-feira. Agora há pouco, a rede de televisão CNN trouxe duas informações preocupantes. Uma que um bombardeio atingiu agora há pouco a região de Rafah, cidade no sul da faixa de Gaza, nas proximidades do posto de fronteira que será usado pelos brasileiros para deixarem justamente a faixa de Gaza. Informações iniciais dão conta de que 5 pessoas teriam morrido, outras 15 ficaram feridas e o Egito já anunciou que está reforçando essa barreira de proteção que tem ali na fronteira do lado egípcio, justamente para que não seja atingido por bombardeios. O exército israelense ainda não se pronunciou sobre essa ofensiva mais ao sul da faixa de Gaza. E agora há pouco, a rede Al Jazeera também trouxe informações de que o Hezbollah está reivindicando o ataque a pelo menos 5 pontos do exército israelense na fronteira norte de Israel com o sul do Líbano. Nesse ponto ainda não há informações de feridos, mas é uma preocupação muito grande justamente pela escalada do conflito para outros países ali daquela região. A gente segue de olho no Oriente Médio e a gente volta daqui a pouquinho também com outras informações sobre essa questão ali no norte de Israel e no sul do Líbano. Lembrando que Israel já determinou um bloqueio de pelo menos 4 quilômetros e a retirada dos seus cidadãos dessa região ali no norte de Israel. Valeu, Frumento. E uma informação que acaba de sair também, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmando que está preparando uma operação humanitária com 2 voos já saindo nesta semana, levando itens como roupas, remédios, itens de higiene, alimentos também. Só que, como o Frumento detalhou, esse material todo vai para o Egito e, por enquanto, não tem como passar para dentro da faixa de Gaza, que tem o espaço aéreo fechado. Isso, só para completar, Sandro, existe alguns funcionários da rede de televisão CNN que estão ali no posto de fronteira do lado egípcio, afirmaram que viram a entrada de pelo menos 5 caminhões com combustíveis já no território palestino. Essa informação, infelizmente, não foi confirmada oficialmente pelos envolvidos no conflito, Egito, Israel e também pelo Hamas ali, ou por quem está no controle da faixa de Gaza. Existe um pedido da ONU para que os suprimentos passem, e mais de 100 caminhões já estão parados do lado egípcio justamente para levar ajuda humanitária. É um esforço muito grande porque não tem aeroporto e o próprio porto ali que atende a faixa de Gaza também foi bombardeado por forças israelenses e o grosso mesmo da ajuda acabava chegando por Israel, que está com a fronteira completamente fechada. Por falar em apoio, né, Frumento, além do presidente Joe Biden, que cogita a possibilidade de visita ao território israelense, Antony Blinken foi até o local, está no local pela segunda vez em menos de uma semana. O líder alemão, Olaf Scholz, também confirmou que deve fazer uma visita ali àquela região, não só de Israel, mas também deve ir até o Egito depois desse ataque. Tentativa, mais uma vez, de negociações para um cessar-fogo, para garantia desse corredor humanitário. E tem informação também, estava dando uma olhada no The Times of Israel, que já tem atualização falando de sirenes de foguetes soando agora em Tel Aviv. Algumas de cidades vizinhas também estariam com sirenes soando nesse minuto em que a gente conversa. São informações que já vão ganhando uma repercussão e o serviço de ambulância acionado até o momento não recebeu relatos de impactos ou vítimas. Seria uma sirene realmente de forma preventiva.
E chama atenção também porque essas sirenes preocupam, porque agora começou uma ajuda mais efetiva dos países para retirada dos seus cidadãos nacionais, principalmente que saem de voos ali do aeroporto de Tel Aviv, né, o Ben Gurion. E existe também agora uma confirmação que saiu nas agências de notícias que o governo do Reino Unido reconhece pelo menos 6 mortes de britânicos nesses ataques do Hamas por ali e 10 ao menos são considerados desaparecidos. A gente lembra, as vítimas americanas são pelo menos 30 e existem também americanos desaparecidos ainda em Israel.